Aqui importa a autonomia do Banco Central. Em novembro foi aprovado no Senado, agora tem que passar de novo no Congresso, a PL 19 de 2019, que trata sobre a independência do Banco Central. Isso é um tema muito importante, só que ele não recebeu muita audiência, estava muito na época da eleição americana, então estava todo mundo com a atenção voltada para as eleições presidenciais dos Estados Unidos e deixou isso de lado, acabou sendo aprovado sem muita informação sobre. Mas qual que é o principal objetivo? É criar uma blindagem do Banco Central para que ele não sofra uma pressão política. Até um ponto bem interessante que ele coloca estabelece que o mandato do banqueiro central escolhido, ele começa no terceiro ano do mandato presidencial. Ou seja, se o presidente eleito agora em 2022, ele só vai poder trocar o banqueiro central e escolher um outro em 2024. Isso cria uma certa independência de que o banqueiro central ele não é muito obrigado a obedecer o presidente. Isso é bom. Porém, é mais interessante pela questão jurídica, porque desde o Plano Real, a independência entre Banco Central e Presidente da República, ou Executivo de forma geral, já vinha acontecendo em algum certo grau, porém agora ela acontece juridicamente, tem um certo embasamento. Isso favorece a criar uma cultura de independência, que é o que realmente importa. Além disso, algo que é extremamente importante para a economia, isso separa o financiamento fiscal do governo federal da emissão monetária. O que seria isso? Significa que se o governo começa a gastar muito, na teoria, o Banco Central ele não pode emitir moeda para pagar essa dívida do governo. Então, isso é algo que aconteceu muito antes do Plano Real. Um dos principais causadores da hiperinflação brasileira foi isso. Então, criando essa blindagem, isso favorece ainda mais em criar essa cultura e manter isso longe de uma hiperinflação de volta. Uma breve história ali do Banco Central, que ele foi criado em 1964 pelo Roberto Campos, o avô do presidente do Banco Central atual, o Roberto Campos Neto. E é interessante que o Banco Central, quando foi criado por lei, ele já estabelecia a independência, ele já estabelecia as regras do jogo. Porém, ali em 64 começa o regime militar, foi quando o Roberto Campos, na época, era ministro do Planejamento, ele foi explicar para o presidente sobre a questão do Banco Central. Foi aí que ele citou para o presidente que o Banco Central é o guardião da moeda, ele precisa de uma independência, e se não me engano foi o presidente Castelo Branco que chegou para ele e falou, eu sou o guardião da moeda. E aí começou uma série de interferências no Banco Central, na política monetária do país, fazendo com que iniciasse ali um ciclo de expansão econômica muito bom, o milagre econômico brasileiro, mas depois criou essa cultura de interferência que gerou a hiperinflação que a gente já sabe. Então, é muito importante que haja essa cultura de independência para sempre, porque política monetária ela tem que ser algo de Estado e não de governo, ela tem que ser algo perene sempre, para fugir daqueles populistas, tanto de direita quanto de esquerda, ficar interferindo só para favorecer o seu mandato. Uma coisa ruim que acontece com esse projeto de lei é o mandato duplo. O que é isso? Normalmente, o Banco Central ele tinha a obrigação de manter a estabilidade de preço. O que é isso? O Comitê Monetário Nacional estabelecia uma meta de inflação, por exemplo, 2%, então o Banco Central ele tinha que seguir essa meta, ele tinha que ficar ali entre 2% e tem uma margem para mais e para menos, ele tinha que seguir ali. Como é que ele fazia isso? Colocando mais dinheiro ou tirando dinheiro da economia. Isso ele mantinha ali a taxa de inflação. Isso continua, é o primeiro mandato dele. Porém, com essa nova projeto de lei, a ideia é que ele também suavize os ciclos econômicos e mantenha o pleno emprego. Isso é muito perigoso. Como é que o Banco Central, na prática, ele faz isso? Ele vai aumentar a liquidez na economia, consequentemente, taxa de juros tende a baixar. Com taxa de juros baixa, as pessoas começam a investir mais, gastar mais, consequentemente, gera crescimento econômico e mais emprego são gerados. A contrapartida disso é que isso gera uma inflação muito grande. Isso, historicamente, é muito ruim. Aí vai falar, tem países que fazem isso e não acontece. É o caso dos Estados Unidos, ele tem um duplo mandato. Só que esquece alguns problemas que o Brasil passa. O Brasil ainda é um país emergente. Grande parte desses países que possuem duplo mandato, ele já esgotou a política monetária deles. São juros em zero. Ele não consegue mais interferir tanto a ponto de criar uma inflação desse jeito. Então, um perigo nós somos um país emergente, nossa moeda ela não é conversível, nós somos grau de não investimento, ou seja, muito especulativo. Isso força muito o nosso câmbio, que diversos problemas vão ser gerados através disso. Então, isso eu acredito ser uma bola fora. Algumas linhas de pensamento econômico concordam com essa visão de pleno emprego, outras não, mas eu acho que é uma bola muito fora,
perigosa, principalmente para o Brasil. E um grande problema no Brasil também, que é o que acontece, o excesso de bancos estatais de fomento, BNDES, BRB, BNB, todos eles são bancos estatais que causam mais efeitos sobre a economia que muitas vezes um banco central. Porque o Banco Central ele tira liquidez e coloca liquidez no mercado. Isso afeta a taxa de juros. Só que ele não está colocando necessariamente dinheiro na mão do povo diretamente. Ele disponibiliza mais para os bancos e os bancos fazem isso. Porém, banco de investimento, o banco de desenvolvimento estatal, ele coloca uma regra, empresta para todo mundo. Ah, mas esse cara não pode, e empresta. Isso afeta muito mais a economia do que as ações do Banco Central. É o caso muito que aconteceu no mandato da presidente Dilma, que incentivou muito essa criação de empréstimo, que gerou um boom econômico, mas causou os problemas seguintes de recessão econômica e enfim. E a última coisa que é interessante falar, que é a impossibilidade da total independência do Banco Central por conta do Tesouro Nacional. Porque o Banco Central ele seria independente e o Tesouro Nacional ele é abaixo do governo central. O problema disso, o Tesouro Nacional é como se fosse a tesouraria do governo federal. Então é ele que vai emitir as dívidas do governo para financiar os gastos. Porém, isso torna algo é um irmão siamês. Por quê? Política monetária e política fiscal andam muito em conjunto. É difícil você separar uma da outra. Porque, por exemplo, o fiscal está muito fragilizado por conta da pandemia, aumentou-se o gasto exacerbadamente. O Banco Central diminuiu a taxa de juros. Isso pressionou o Banco Central, porque não condiz esse fiscal com a nossa taxa de juros. Consequentemente, isso aumenta o risco do Brasil. Isso faz com que os investidores tenham medo de investir no Brasil, afeta o câmbio. Afetando o câmbio, faz com que aumente o preço das coisas, alimentos, por exemplo, que afeta a inflação, que é de obrigação do Banco Central controlar. Então percebe que é muito difícil você separar uma coisa da outra e por isso que, por mais que haja uma independência do Banco Central, que é boa, que é legal, é importante, tirando esse segundo mandato do Banco Central agora, é difícil ele ser plenamente independente. Então, é algo para a gente ficar de olho, tomar cuidado, principalmente para quem investe, para quem busca alguma aposentadoria no futuro, porque esse tipo de ação, principalmente buscando o pleno emprego, pode afetar os seus investimentos, as suas poupanças, através ali de mais inflação e por aí vai. Beleza? Qualquer dúvida é só comentar aí.